Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço litúrgico à Santíssima Trindade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. Irmãos, o texto que nós iremos trabalhar pela graça de Deus hoje no nosso sermão, ele se encontra em Naum. Peço que os irmãos abram as escrituras em Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, nós iremos ler do verso 1 até o verso 8. Naum, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem poderá suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor de sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, de auxílio necessito para ver. Da mera letra lenha-te, Senhor, e medita no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Irmãos, no nosso sermão eu quero trabalhar com os eleitos de Deus a seguinte tese: quem é o Senhor? Certo? Quem é o Senhor? Irmãos, há uma grande mentira em nossos dias, em muitas igrejas. Muitos dizem que conhecem a Deus. Será que de fato conhecem-no? A necessidade de sabermos quem é o Deus das Escrituras é por causa daquilo que é dito sobre ele, que não é verdade. Neste sermão, eu pretendo trabalhar a questão da terribilidade de Deus, controle total sobre a natureza e a misericórdia que o Senhor tem pelo seu povo. Entretanto, antes de expormos o texto, é necessário vermos o contexto, irmãos. Então, veja só, irmãos, olhando para dentro do livro de Naum, o livro de Naum consiste numa série de 3 profecias distintas contra a Síria, especialmente contra Nínive, sua capital. As 3 profecias correspondem aos 3 capítulos do livro. O capítulo 1 contém uma descrição clara e marcante da natureza de Deus, especialmente de sua ira, justiça e poder, que torna inevitável a condenação dos ímpios em geral e a destruição de Nínive em particular. Irmãos, o contexto histórico do livro, o livro de Naum gira em torno da capital assíria Nínive, cuja destruição ele anuncia e cujo esmagamento celebra. A cidade caiu em poder dos babilônicos e dos médios em 612 a.C., certo? É interessante que dos grandes impérios que o povo de Deus teve que enfrentar, impérios internacionais na antiguidade, o Império Nínive é um deles. Correto, irmãos? O Império Nínive é um deles. O Império Nínive começou no ano de 824 a.C. e foi até 612. Foi sucedido pelo Império Babilônico, que também oprimiu o povo de Deus. Certo? Então, veja só, irmãos. A cidade caiu em poder dos babilônicos e dos medos.
em 612 a.C. O livro é, portanto, anterior e foi escrito depois da conquista de Tebas do Egito pelos assírios, que nesta ocasião estava no auge do seu poder, 668 a 667 a.C. O fato do poder da Síria coloca o profeta em plena metade do século VII, durante o longo reinado de Manassés em Jerusalém, que é o pior rei de Judá, não é? A queda da Síria e de Nínive, em particular, foi provocada por uma coligação militar de seus vizinhos, os babilônios, melhor dizendo, e os medos, principiando com a morte de Assurbanipal em 627 a.C. e culminando com a destruição de Nínive em 612 a.C. Naum é natural da localidade de Elcos, desconhecida atualmente, mas que deve ser situada em Judá. O nome Naum significa muito provavelmente consolo ou conforto. Aparece somente no primeiro versículo desse livro e lá em Lucas 3,25, com referência ao ancestral de Jesus, embora não se trate da mesma pessoa. Ok, irmãos? Naum é o sétimo dos 12, também chamados profetas menores. Todas as tradições canônicas situam-no antes de Abacuque e depois de Miqueias, com exceção da Septuaginta, que está depois de Jonas. O oráculo não começa falando de Nínive, mas entoando um hino ao poder de Deus que destrói, salva, tanto na natureza como na história. Contempla Naum, irmãos, um momento especial da história humana, a ruína de um poderoso e dilatado e cruel império. Ele vê que chega a hora da libertação coletiva de oprimidos. Nesta catástrofe pavorosa e libertadora, Deus se manifesta em ação. A palavra profética de Naum pretende trazer à memória essa manifestação divina, a fim de que os seus ouvintes comecem por esperar até que suceda o anunciado e saibam compreender os fatos quando acontecerem. Em forma de salmo descritivo, um hino que descreve o ser e as características de Yahvé. Apresenta-se vividamente a ira injustificável de Deus contra seus inimigos e contra os inimigos do seu povo. Sem estar limitado no tempo e no espaço, esse hino de abertura apresenta, por meio do exemplo da nação assíria, o contexto teológico do livro, como uma demonstração do poder e da justiça universal de Deus. O escritor apresenta primeiramente o caráter e o poder de Deus sob o aspecto cósmico, e depois num nível mais pessoal. Então, irmão, a gente tendo considerado essas questões, eis que temos a seguinte questão a ser respondida. Será que o texto lido nos responde quem é o Senhor? Sim, irmãos. E pela graça de Deus, vamos trabalhar um pouco sobre tão gloriosa tese. Então, veja só, irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos está nos versos 1 e 3 e depois o verso 6, certo? A primeira verdade, quem é o Senhor? Aquele que é terrível contra os ímpios. Vou ler novamente o verso de 1 a 3. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Agora o verso 6. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por eles demolidas. Então, irmãos, o que é que os versos nos ensinam? Vamos lá. O verso 1, ele fala que o livro é um grande maçá. Que é isso? Um clássico oráculo contra nações ou impérios. Temos então um oráculo de juízo contra Nínive, né? A ideia de sentença aqui, a ideia de maçã, né? A profecia está em forma de oráculo, certo? Ou seja, sentença, expressão que geralmente se refere a profecias concernentes a não-israelitas. Aqui o tema do oráculo é Nínive e por extensão a Síria, da qual era a capital desde a época de Senaqueribe, início do século 8 a.C., até ser destruída pelos babilônicos em 612 a.C.
A profecia está em forma de documento ou livro, mas provavelmente na forma de rolo, contendo uma visão ou revelação da parte de Deus, que é a sua fonte original. Por ser a única profecia descrita como livro, alguns são levados a crer que originalmente ela teria circulado como um panfleto clandestino durante a perseguição assíria, talvez no reinado de Manassés. Irmãos, o verso 2, ele começa descrevendo o Senhor. Quem é o Senhor? Vejam aí o verso 2. Primeira coisa que ele diz a respeito do Senhor no verso 2, que ele é zeloso. O Deus pessoal de Israel, o Deus da aliança, Yahvé, caracteriza-se por ser ciumento, pois em sua santidade não permite rivais. Êxodo 20, verso 5, Jeremias 24, 19, Zacarias 8, 2. Essa é uma condição da aliança, indicando que, quando se estabeleceu o relacionamento entre Deus e seu povo, os dois lados deviam excluir quaisquer outras partes. Êxodo 6, verso 7, Oséias 1, 9, Oséias 2, 23. Então, irmãos, uma característica do Senhor é que ele é zeloso, que ele é ciumento. Ou seja, Deus não admite ser trocado por outro, Deus não admite rival. Então, algo que o povo de Deus precisa compreender a respeito do seu Deus. Deus é ciumento. Só que o ciúme de Deus é santo. O ciúme de Deus é baseado no direito de pertença. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos eleitos na eternidade. Nós somos propriedade de Deus. Então Deus não admite, Deus não tolera ser trocado por outro Deus ou ser substituído por qualquer coisa, entendeu? Que fique no seu santo lugar. Primeira coisa que nós temos que entender é isso. Segunda coisa que o verso 2 nos diz a respeito de Deus, além dele ser zeloso, ciumento, é que Deus é vingador. Como um Deus de justiça, ele toma vingança contra qualquer injustiça. Deus não é um vingador do tipo, me vingo porque eu quero me vingar. Não, Deus é vingador contra a injustiça. Deuteronômio 32, 35, Romanos 12, 19. A Escritura vai dizer, né, irmãos, a mim pertence a vingança. Toda vez que um eleito de Deus se vinga, mesmo tendo razões para isso, ele está pecando e quebrando o 8º mandamento, que ele está tirando algo que pertence ao Senhor. O Senhor é o que pertence à vingança. Qualquer juízo de Deus contra o pecado, seja do seu próprio povo, seja de outros, não se baseia numa ira inesperada ou incontrolável, mas no caráter imutavelmente santo de Deus. Nínive serve de exemplo dessa santidade característica de Deus, acentuada pela tríplice repetição em um único versículo de seus atos de vingança. Então isso é importante, irmão, nós observarmos esse detalhe. Veja o que é que o verso 2 continua dizendo, irmãos, que o Senhor é zeloso, é vingador. Agora, veja como é que o Senhor Deus demonstra a sua vingança, cheia de furor. O seu zelo é paixão pela justiça, que em determinados casos será a justiça vindicativa. Observa também aqui, ó, ele é cheio de furor e o Senhor toma vingança contra os seus adversários. O alvo da vingança de Deus são seus inimigos, para quem ele reserva indignação. Levítico 19, 18, Jeremias 3, 5 e verso 12, irmãos. Então observa, o Senhor ele toma vingança contra os seus inimigos, que reserva indignação contra os seus inimigos, não é como nós já falamos. O verbo tem o sentido de guardar ou manter, sugerindo que Deus ou está retendo sua ira até a hora devida ou está constantemente irado. Outra possibilidade que dispensa o objeto direto ou ausente é interpretar o verbo como indignar-se. Amós 1:11, Jeremias 3:5. Com o que Deus estaria indignado-se contra aqueles que se lhe opõem. Ou seja, o Senhor não suporta rival, o Senhor não suporta ser contrariado. Irmãos, o Senhor é tardio em irar-se, é óbvio que é, não é isso? O Senhor é tardio em irar-se. Lá o verso 13 vai dizer isso. A paciência de Deus, Êxodo 34, 6 e 7, Números 14 e 18. A expressão idiomática hebraica oposta está lá em Provérbios 14 e 17. E não nega o versículo anterior, mas revela sua paciência à espera da justiça inevitável. Sua espera não é interminável, visto que Deus não faz pouco caso do pecado. A paciência, associada ao seu grande poder, mostra dois lados complementares do caráter de Deus e possui paralelos no Antigo Testamento. Números 14, 17, 18, Neemias 9, 17. Então, irmãos, veja só.
O Senhor, ele é Deus zeloso e vingador, a gente já viu as definições, vingativo, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. Tudo isso o Senhor Deus faz com a aliança. Agora, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais de não ser culpado. Então observa, apesar dele ser tardio em irar-se, mas ele é grande em poder. E Deus, Deus por ser Deus, obviamente, ele sabe o tempo e o modo de demonstrar sua santa e bendita ira. Agora, quando chega o dia do Senhor agir, ai daquele contra quem ele vai agir. Então, irmãos, veja só. O verso 3 também, ele vai falar sobre algo clássico, não é? Nós temos aqui uma personificação da tormenta, né? Que vai dizer da seguinte forma: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, né? E na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, observe, nós temos uma personificação. A tempestade é uma peça clássica da teofania. O Senhor caminha passo a passo. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade. Estes são os efeitos do seu poder. E quando eles parecem comuns, eles podem ser considerados como os efeitos imediatos do seu poder. E embora ele esteja neles para punir e destruir, ele está neles para dirigir seu curso, para determinar suas operações, para defender seus seguidores de serem feridos pela sua violência. O vento pestilento que matou 185 mil assírios não feriu um sequer israelita. Está lá em 2 Reis 19:35. Então, irmãos, isso é algo que o povo de Deus precisa compreender. Que observa sobre essa questão aqui, lá do vento pestilento, que matou 185 mil assírios, não feriu nenhum só israelita. Não feriu nenhum só israelita. As nuvens são o pó de seus pés. Isto é falado em alusão a uma carruagem e cavalos que realizam com extrema rapidez. Todos eles são envolvidos por uma nuvem de poeira. Então o Senhor é representado como vindo através do circuito do céu tão rapidamente quanto um raio. As nuvens que o cercam como o pó faz carruagens e cavalos. Então observe, você tem aqui uma personificação, certo? Uma personificação daquilo que acontece. Não é uma personificação da teofania. E a questão da tempestade, a questão da tormenta, a questão das nuvens, entendeu? Do relâmpago. Isso são personificações, elementos da natureza que é utilizados para descrever a ira de Deus. Da mesma forma como é utilizado o sol escurecerá, as estrelas cairão. Nós não podemos fazer a interpretação literal disso, porque isso é retórica profética. Mas essa retórica profética diz respeito a um evento real e concreto histórico, que é a manifestação da ira de Deus. No caso aqui, a manifestação da ira de Deus contra o império que oprimia o povo de Deus, correto? Já no verso 6, irmãos, nós temos a questão da ira de Deus, que é ressaltada mediante o uso de 4 diferentes sinônimos hebraicos: indignação, furor da sua ira, uma combinação de 2 palavras hebraicas, sendo cada uma delas usada separadamente para referir-se à ira, a ira. Tá? Irmãos, tal é essa ira, que nada consegue manter-se diante dela, nem mesmo a natureza bruta. Veja o verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? E é interessante essa leitura que o profeta faz diante do fenômeno da natureza. Ele não atribui o fenômeno da natureza a algo vago, a algo vazio, não. Os fenômenos da natureza são manifestações do poder de Deus. São manifestações do poder de Deus. Não é manifestação de um poder cego, mas é manifestação de um poder de Deus dirigido. Ou então um aviso de uma visitação de Deus em ira. Certo? Então, observe aqui. Quando uma manifestação de um fenômeno da natureza acontece, feito lá o vento pestilento, que ele ataca, que ele se torna concreto, ou seja, aquilo fora direcionado a determinada pessoa e aquela pessoa fora morta por esse fenômeno. O profeta vê nesse fenômeno a mão de Deus, o uso do juízo de Deus através dessa instrumentalidade para ferir quem é devido, tanto no que diz respeito a seu povo, tanto no que diz respeito a ímpios. Veja só, nessa questão aqui é relacionado a isso.
Ok, irmãos? Nessa questão aqui é relacionada a isso. Visitação de Deus. Só que nós sabemos que no caso de ímpios é visitação judicial. No caso de eleitos é visitação paternal. Entretanto, como no caso de Jó, ali você não tem uma visitação paternal de Deus. Até porque Jó, ele não tinha pecado. Não é que ele não tinha pecado, ele não estou dizendo que ele era incorruptível, mas eu estou dizendo que ele não tinha pecado naquela ocasião, tá? Você não vê uma acusação de pecado da parte de Deus sobre ele. Mas observa que o Senhor Deus permite que certas coisas aconteçam lá com propriedades de Jó, com seus gados, entendeu? Fenômenos da natureza, com seus filhos, para provar a fé de Jó. Então também o Senhor Deus pode usar esses instrumentos que em certos lugares é descrito como instrumentos que manifestam a sua ira, como também tendo essa característica para provar a fé do seu povo e para provar o quanto seu povo é fiel a ele. Ok, irmãos? Então observa cá. Mas uma coisa que o verso nos demonstra é o seguinte: quem pode subsistir diante de sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. Você pode observar aqui que nós temos toda uma linguagem de personificação, não é? Cólera que se derrama como fogo, uma símile, e as rochas são por ele demolidas. Ou seja, o fogo que derrete a rocha, na símile, que é quando a ira de Deus vem, nada subsiste, nada pode impedir, nada pode deter. Quando Deus se levanta do seu trono para agir, nada pode deter o agir do Senhor. Ele é paciente, mas quando ele age, irmãos. Então, irmãos, observa, Deus derrama a sua ira sobre a nação ímpia da Assíria, o império ímpio assírio. E a segunda verdade, irmãos, de quem é o Senhor, que o texto nos fala, está nos versos 4 e 5. Vamos ver? Observem. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem é o Senhor, irmãos? Aquele que exerce seu poder sobre a natureza. É o que nós acabamos de falar, né? Quando o Senhor Deus ele se manifesta em ira, nós temos a retórica profética que vai falar sobre os elementos da natureza, os elementos que compõem a natureza, né? Então, por exemplo, Isaías vai usar muito essa expressão, né? Lá na destruição de Bósra, né? O céu que se enrola como pergaminho. Na destruição da Babilônia, por exemplo, estrelas cairão, o sol não dará mais sua luz. O Senhor também usou essa retórica profética lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Entendeu? Então você vê aqui Naum, usa essa retórica profética para falar de quê? Para falar de tempestade, para falar de tormenta. Entende? Então, irmãos, o Senhor manifesta seu poder através dessa instrumentalidade. Só que a gente tem que distinguir uma coisa cá. Uma coisa é quando o profeta está usando de retórica, ou seja, aquilo que o profeta disse não irá acontecer de forma real, ou seja, o céu não vai se enrolar. Como é que nuvem se enrola feito pergaminho? Não se enrola, certo? Então uma coisa é a retórica profética e outra coisa diferente é a utilização, sim, de elementos da natureza para, através deles, demonstrar sua ira. São duas coisas que precisam ser distintas, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui agora não é uma perspectiva retórica, e sim uma perspectiva real, de instrumentalidade. Ele exerce seu poder sobre a natureza. O que é que os versos nos ensinam, irmãos? Seu poder também é visto em sua capacidade de reverter a criação, secando o mar e os rios, tá? E fazendo murchar regiões de produtividade proverbial, né? Baçã e Transjordânia, Carmelo no norte de Israel e Líbano. Quer dizer, tanto você tem a questão retórica aqui, como você também tem a questão de instrumentalidade. Certo, irmãos? E isso nós precisamos distinguir. Os fundamentos da própria terra reagem com terremotos. Observa que você vai ter uma retórica, mas essa retórica aqui, ela também é modo de instrumento de ação de Deus. Correto? Porque a ideia de os fundamentos da terra se estremecem. Ou seja, você tem uma linguagem pré-científica para falar de placas tectônicas que estão mexendo-se, tocando nas outras.
E isso gera terremoto, derretimento, certo? Diante da presença poderosa de Deus, a consequência será que a terra ficará devastada, juntamente com todas as criaturas nelas existentes, demonstrando o poder total e universal de Deus em construir e destruir. Você vai ver isso aí, essa ideia de derretimento, não é? Muito quando você tem erupções de vulcões, não é? A própria lava, ela destrói tudo aquilo, ela derrete aquilo. Então você tem a ideia de um terremoto seguido de uma erupção, entendeu? Então isso são instrumentos pelos quais Deus pode usar para manifestar a sua ira. A gente tem um caso disso aqui lá em Pompeia, né? Lá no início da era cristã, certo? Então você tem um tremor, você tem uma erupção vulcânica, correto? E obviamente que vendo aquilo de uma perspectiva da natureza, vou dizer, aquilo é um fenômeno. Beleza, verdade é. Mas é um fenômeno que é coordenado e comandado por Deus. Entende? Coordenado e comandado pelo próprio Deus, tá bom? Então observe, irmãos, aqui, ó. Assim como Deus criou do caos, Gênesis 1:2, também Deus pode desfazer sua criação e devolvê-la ao caos. A quietação do mais estéril e perturbado é uma imagem dos ímpios. Então aqui você tem uma figura, né, de retórica, manifestando os ímpios, e seca todos os rios, Isaías 57:20, como fez o Jordão. Sua vinda será muito mais terrível do que quando todos os corações dos habitantes da terra se derreteram. Baçã definha, o Carmelo, a flor do Líbano definha. Baçã era o mais rico em pastagens, o Carmelo, segundo o seu nome, em jardins e vinhedos. O Líbano também em vinheiras e flores perfumadas, tá? Principalmente, irmãos, o cedro e o cipreste tinham o nome da brancura da neve que repousa no cume dos montes. Essas montanhas, então, juntas, são emblemas de riqueza, beleza duradoura, fecundidade, altivez. Todavia, tudo que por natureza não é, na variedade das estações, não se desvanece, seca e murcha diante da repressão do Senhor. Então, observa, aqui eu tenho uma construção, entendeu, poética, a respeito dessas montanhas, que elas juntas, no mundo antigo, elas eram sinônimos de beleza, não é? A ideia aqui, ó, observa, o Baçã, o Carmelo, certo? Mas observa o que é que o Senhor vai fazer? Ele vai desfalecer. Então você tem uma retórica aqui, entendeu? Para dizer, olha, tá vendo como isso é bonito? Quando Deus vem em ira, isso aqui se torna feio. Entendeu? Então observa, eles compreendiam isso. A ideia do texto é, de uma forma retórica, de uma forma poética. Isto não é belo? Deus tem o poder de transformar isso em algo não belo. E Deus vai fazer isso. Quando Deus vem em ira, Deus faz isso. Tudo diante dele seca, tudo diante dele murcha. Mas se essas coisas são feitas em uma árvore verde, o que deve ser feito no seco? Toda frescura, beleza, demonstração de natureza exterior desaparecerão como relva. Quando o bendito vem em juízo, tudo aquilo que era tido por normal deixa de ser normal. Tudo aquilo que era belo deixa de ser belo. Tá, irmãos? Todo ornato das graças, dons exteriores do homem, toda mera demonstração de bondade cairá como uma folha e perecerá. Se a glória da natureza perece diante de Deus, quanto mais o orgulho do homem. E é essa lógica que o profeta está querendo dizer nesse grande oráculo contra a Síria. Vai cair. Vai cair. Baçã também era a morada da raça dos gigantes, né? E perto do Líbano estava Damasco. Todavia seus habitantes tornaram-se homens mortos, e seu poder não diminuiu em nada. Em nada. Seu poder não fora grande o suficiente, mas diminuiu, irmãos. Diminuiu. Observa, seus habitantes tornaram-se homens mortos, e seu poder não diminuiu em nada a palavra de Deus. Ao contrário. Ao contrário, quando o profeta falou isso aqui para a Síria estava no seu auge. Fora dito, vão cair. E a Síria caiu. 612 para a Babilônia.
A natureza, irmãos, inanimada, nessa retratação da poesia, é retratada como dotada de terror, que a culpa sente na presença de Deus. Todo poder, se maior ou menor, tudo que se levanta, se abrirá naquele dia, o qual será sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os cavalos de Baçã, e sobre todas as altas montanhas, e sobre todas as colinas que são erguidas. A terra está queimada. Então observe, irmãos, observe essa figura de linguagem que é dita a respeito disso. Eu volto a dizer, a gente precisa compreender as coisas. Nós temos aqui o uso de uma retórica, mas também nós temos aqui o uso da instrumentalidade dos elementos da natureza. Tá, irmãos? Tanto uma retórica profética como o uso da instrumentalidade dos elementos da natureza. Irmãos, quando Deus disse seja feita a luz foi feita. Quando Deus disse que enviaria um dilúvio sobre o mundo antigo devido à depravação de seus habitantes, então o dilúvio veio. Quando Deus trouxe as pragas sobre o Egito, a luz tornou-se obscuridade, as águas converteram-se em sangue e grandes pedras de saraiva caíram. Deus estava controlando todos esses eventos. Então é necessário que a gente entenda isso. Uma coisa é quando o profeta usa a retórica profética, falando da destruição, falando de elementos da natureza, aonde isso que ele está dizendo não se materializa. Entretanto, isso que ele está dizendo é sinal de uma grande visitação de Deus em ira. Como também nós temos em outros casos, quando Deus diz que vai usar esses elementos da natureza como instrumentalidade. Então você não tem uma retórica profética, você já tem sim uma utilização desses instrumentos para uma visitação de Deus. Agora observe, tanto na retórica profética quanto na utilização dos elementos da natureza, tanto no caso quanto no outro, uma coisa é certa: Deus vem e Deus irá agir contra ímpios, contra os inimigos do seu povo. Ou então, Deus vai vir agir contra o seu próprio povo, caso este esteja desobedecendo os preceitos da aliança. Porque lembremos daquilo que a gente considerou na primeira divisão do sermão. Deus é ciumento. Tá, irmãos? Então, olha só, irmãos, quem é o Senhor? Terceira verdade, aquele que é bom para aqueles que nele se refugiam. Então, observa, Deus é vingador, Deus é ciumento, Deus é zeloso, Deus vem para destruir os ímpios. O profeta pode usar retórica profética, falando de elementos da natureza que manifestam a visitação de Deus em ira, ou então pode usar os próprios elementos da natureza, certo? Mas uma terceira característica do Senhor é aquele que é bom para aqueles que nele se refugiam. Os versos 7 e 8, irmãos, diz o quê? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor e os seus inimigos. O que é que os versos nos ensinam, irmãos? Primeiro, o caráter benevolente do Senhor é demonstrado para com aqueles que o buscam como proteção em tempos de opressão, angústia, em vez de dependerem de recursos próprios. 2 Samuel 22, 31 e 33, Salmo 37, 39 e 40. Compare, irmãos, com